Boa noite a todos. A Congregação Israelita Paulista fica muito feliz em ter vocês aqui para mais um lançamento literário. E desta feita nós estamos trazendo um livro e um autor. O autor é da CIP desde sempre, pelo menos eu lembro desde 1900 e não sei quanto. E a ideia do Milton foi, depois que do acontecido em 7 de outubro de 2023, e tudo mais que aconteceu durante esse ano, sentar e pôr no papel tudo o que ele sentiu, tudo o que ele percebeu e tudo o que ele acha que tem que transmitir para os outros. Então, basicamente, ele sentou, escreveu, me ligou, falou, vamos, e está aí o livro. Mas nós vamos conversar sobre o livro e, realmente, quero agradecer a presença de todos vocês e sintam-se em casa. Aliás, todos são de casa, pelo jeito. A primeira coisa que eu gostaria é de lembrar que estou aqui, finalmente, numa casa que foi minha, com amigos que vão desde pessoas que eu gostaria de ter namorado, mas não namorei, né? E de gente com quem eu joguei futebol de cueca, e lembrando que ele era péssimo jogador de futebol. Então, eu gostaria de começar com vocês me deem licença, com uma homenagem a alguém que desapareceu há pouco e que fez uma falta enorme quando eu pisei aqui hoje, né? O Geraldo, né? Que era uma figura excepcional, que muitas vezes eu pensei nele como existe o judeu não judeu, existe o não judeu judeu. Era o Geraldo. O Geraldo, um ser excepcional. Beijo. Eu queria começar com uma apresentação que está presente no livro. Eu gostaria de ler, então, para vocês. O pogrom do Hamas de 7 de outubro e a hecatombe em Gaza ultrapassam em muito, obviamente, os limites do conflito israelo-palestino. Não se circunscrevem de maneira alguma às fronteiras do Oriente Médio. Sugerem que atravessamos um momento de tentativa de refundação da ordem geopolítica e da ordem moral do mundo. Após o extermínio dos judeus pelos nazistas europeus, houve um consenso entre o bloco soviético e os ocidentais, com o processo de Nuremberg, em 1947, como a expressão mais significativa. Esse consenso pertence ao passado. A cerimônia de enterro aconteceu no ataque terrorista do Hamas e na guerra que se seguiu. Impressionante como a memória deste ataque de 7 de outubro foi rapidamente esquecida, foi no mesmo instante varrida para baixo do tapete da história. Então, a China, a Rússia, Irã, a Turquia, o Sul Global se uniram à ONU para apagar o pogrom e apontar os únicos culpados, ou seja, Israel e nós. O antissemitismo, que na verdade nunca deixou de existir, se espalhou, acompanhado de acusações pouquíssimo sérias de genocídio,
pouquíssimo sérias de holocaustos e acusações essas que foram adotadas e apontadas, dedo em riste, sobretudo, e aí eu falo com pesar, porque está aqui o meu amigo e irmão Mauro Nadvorny, sionista de esquerda como eu. Então, esse antissemitismo se espalhou pela esquerda de forma catastrófica. Pseudo-esquerda, eu gostaria de dizer. Pseudo-esquerda porque dissimula seu antissemitismo atrás da cortina do antisionismo, que é capaz de apoiar todo tipo de discriminação em nome do que considera ser o mal maior, o colonialismo, do qual também se acusa, claro, Israel. Consequência, o fundamento ético da ordem mundial deixou de ser o nunca mais. Nunca mais do pós-Holocausto, o nunca mais de Nuremberg. O discurso ficou vazio. Palavras como genocídio, holocausto foram tão banalizadas quanto olá, bom dia, boa noite, genocídio, bom, e assim por diante. Essas palavras servem para designar qualquer coisa, menos aquilo que realmente significam. Isso pouco importa, para quem não é judeu, pelo menos. Não? O mundo, de cabeça para baixo, os valores iluministas que vigoraram até ontem, e dos quais valores estes que nós nos formamos. Não? Esses valores não existem mais. Esses valores implodiram e nós, como judeus, tentamos ficar com o pé no chão e ficar de pé como conseguimos. Pés no chão para salvar como dá o nosso porto seguro. Eu confesso que no dia 8 de outubro, quando eu acordei, eu estava sem chão. Acho que muitos de vocês sentiram a mesma coisa. Não? Tiraram o meu chão, tiraram o chão de tanta gente. Não? Israel é o nosso porto seguro. Porto seguro de quem? Dos judeus sul-americanos, dos judeus europeus, dos judeus americanos, africanos, asiáticos, vítimas do antissemitismo da extrema-direita como da extrema-esquerda. Não somos, nem podemos ser indiferentes ao que se passa em Israel. Todos nós temos, se não temos parentes, temos amigos em Israel. Uma terra cuja declaração de independência, é bom ler a declaração de independência, faz bem. E eu faço questão de falar de independência e não de criação de Israel, porque houve lutas, né? E os judeus daquela região conseguiram a independência de Israel. Temos, portanto, familiares, foi naquela terra que nasceu o povo judeu, onde forjou a sua identidade espiritual, identidade religiosa, ética, ideológica e nacional. O Jaime Pinsky está lançando hoje um livro na Livraria da Vida, em que ele fala exatamente do povo que tenta formar uma nação. Israel é uma nação. E todos nós, eu acho que temos que ter orgulho
do que foi feito. E foi feito garantindo caráter democrático, liberdade religiosa, onde os direitos cívicos foram assegurados pela independência total do Poder Judiciário, sem Constituição, e a sua rigorosa separação do poder político. Pois é exatamente esse Israel hoje que está passando por um perigo enorme. Por quê? Por causa da guerra, claro, por causa da guerra. Por causa de um governo liderado por Benjamin Netanyahu, com participação de partidos ortodoxos de ultradireita, racistas, homofóbicos, misóginos, que a socióloga franco-israelense Eva Illouz não hesitou em qualificar de fascista. Essa coligação governamental coloca em risco, e não apenas os alicerces do Estado, como ataca o judaísmo laico, ataca todos os seus adversários, como hoje mesmo se desvencilhou do ministro da Defesa, e um ano após o pogrom, então, do grupo terrorista, a sociedade israelense parece, eu acho que a imagem é boa, num canteiro de obras. Um canteiro de obras em que nenhum dos grandes problemas foram resolvidos. Os problemas internos cresceram muito em Israel. Todas as crises anteriores ao 7 de outubro agora ressurgem. Nós temos... Israel conseguiu vitórias militares no último período importantes, mas qual é a tentativa? Não falo de solução política, falo de tentativa de se encontrar um caminho que leve a uma tentativa de solução política. Nada. É zero. E isso é extremamente preocupante. A sociedade israelense, e nós com ela, parece desorientada, angustiada, perplexa. Estou errado, Mauro? Pois é. O cessar-fogo em Gaza e a questão dos reféns surgem como o primeiro ato de uma peça, só que é uma peça sem roteiro. Com sequestrados, o Hamas armou uma armadilha que até aqui, parabéns Hamas, funcionou perfeitamente bem. Colocou Israel numa encruzilhada, o preço da libertação será extremamente elevado, mas o preço do abandono, e pena que o senhor Bibi não esteja ouvindo, nem quer, o preço do abandono será provavelmente ainda maior. O historiador francês Georges Bensoussan disse o seguinte: dar a prioridade aos reféns é um suicídio político, só que abandoná-los é o suicídio moral. E o suicídio moral pode levar ao suicídio judaico. O suicídio político leva ao fim de Bibi Netanyahu. Queria abrir a nossa conversa com isso. Você acha, por exemplo, que a eleição de hoje nos Estados Unidos é que estava segurando, talvez, a procura pela solução, porque não se sabe para que lado os Estados Unidos vai, e ele é o parceiro número 1 de Israel no momento, e provavelmente Israel está esperando uma resposta, quem vai ser, com quem ela vai negociar, com quem ela vai conversar. Você acha que existe uma chance, por exemplo, melhor com quem? Com Trump ou com Kamala? Em política, a gente costuma dizer o seguinte, em política internacional, talvez ainda mais, que indefinição, incerteza, é o pior clima possível. Alguém aqui consegue
definir Donald Trump. Se alguém conseguir, eu convido a falar. Pois é. Então, eu acho que a maior chance de diálogo, a maior chance de uma solução, de uma tentativa de solução, é a vitória de Kamala Harris. Por quê? Porque nós não vamos mudar de política. Não? Então, nós sabemos para onde ela vai. Pode se achar bom, pode se achar ruim, mas se sabe para onde ela vai. Você acha que ela vai manter o status quo? Ela vai manter o status quo, não há a menor dúvida quanto a isso. Não? Ela é uma política que, nos últimos anos, se formou com o presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, a tentativa de equilíbrio dele nas relações, um equilíbrio mínimo, porque é óbvio que os Estados Unidos são o parceiro número 1, 0, tudo que a gente quiser de Israel, ele, ao mesmo tempo, deu algumas alfinetadas e, ao mesmo tempo, ele não abriu o caminho para a loucura, né, de Benvir, Smotrich e companhia. O que, com o Trump, tudo é possível. Tudo. Não? Ele diz para quem ouvir quiser que a guerra na Ucrânia vai acabar no dia seguinte. Sim, é até possível. Corta a Ucrânia no meio, dá para Putin, e aí acaba a guerra. Acaba a guerra porque, ou então, a guerra vai mais longe, mas só que com a Rússia, além de estar com a China, além de estar com o Sul Global, estaria também com os Estados Unidos, então aí a guerra é um desafio para quem? E outra coisa, nós temos que colocar essas duas guerras atuais, né? Ucrânia, Rússia e Israel e Gaza, Líbano, Irã, etc., numa perspectiva de conflito que tem nome. É a Terceira Guerra Mundial. Não é mesmo, pelo menos por enquanto, não é o mesmo tipo de guerra. Não? Mas é uma guerra mundial, na qual essa nova ordem geopolítica, essa nova ordem moral está inserida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando analisa esse tipo de conflito, porque essa Terceira Guerra Mundial está em andamento. Está em andamento com novas armas que estão sendo testadas de um lado e de outro, com a divisão do mundo entre um mundo que é o mundo, como chamar? Né? Mundo,
eu acho que o mais fácil é apelar para os BRICS. Os BRICS são o novo mundo. Então, o novo mundo em que, de 30 países, você tem 29 que não são democráticos. Tem um que é democrático, isso daqui, é o Brasil. É o único país democrático dos BRICS. Então, nós temos aí uma situação que eu não estou falando da guerra, porque alguns comentaristas, né, dizem, não, porque o Irã jogou 200 mísseis, né, contra Israel, Israel foi lá e destruiu alvos militares. Então, isso quer dizer que nós estamos a um passo do conflito regional e do conflito internacional. Não é isso. Nós estamos num conflito no qual há uma nova geopolítica e do qual nós, ocidentais, hoje somos extremamente minoritários. Os Estados Unidos ainda são a grande potência, mas até quando? Não? Você poderia dividir o mundo, então, os 70% totalitários contra os 30% democráticos. Nós temos, inclusive saiu um relatório, semana passada, mostrando que 70% dos países do mundo são totalitários hoje. Vivem sob regime totalitário. 70%. E o que é que vai acontecer amanhã? O Sul Global aderindo à nova Rota da Seda, não? A maior iniciativa de negócios de todos os tempos, não? E o mundo ocidental minoritário, que ainda tenta se equilibrar. Só falta, na verdade, a Índia se posicionar de maneira mais clara, favorável a esse mundo, China, Rússia, etc. Aí, então, estamos roubados. Agora, sobre Israel, você fala e critica muito bem o Netanyahu, mas o outro lado não consegue também se juntar para nada. Porque Netanyahu saiu, entrou um bando de partidos juntos, durou um ano e foi embora. Então, ao mesmo tempo, a gente vê o Netanyahu com essa crítica forte, porque ele acabou se associando com o que tem de pior da direita, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que Israel não consegue, a turma do outro lado não consegue se coordenar para fazer frente a um Netanyahu. Na verdade, nós temos o governo Netanyahu exatamente pela mesma razão que o outro lado não consegue se organizar, não consegue se unir. Ou seja, nenhum país do mundo tem uma democracia total na sua legislação eleitoral como Israel. É uma loucura. Não? Qualquer outro país tem o partido que chega em primeiro lugar tem maioria. Então, mesmo que não tenha tido os votos relativos à maioria. Então, imaginar que o homem é tão bonzinho que ele consegue, através de negociações, chegar a formar coalizões que sejam coalizões verdadeiras, fortes, etc., isso
é um imaginário que não existe. Funcionou há 60 anos. Funcionou enquanto nós tivemos uma situação muito diferente no mundo. Não? Nós tivemos até Begin, nós tivemos a esquerda, né, que governou, e uma esquerda laica que que era reconhecida como ter o direito de governar, porque foi o forte, né, a grande parte da esquerda sionista, dos sionistas que formaram aquele país, né, que criaram aquele país, que lutaram por aquele país. Foram lutas, vale a pena lembrar, que duraram dias. Não? A Primeira Guerra durou mais, no entanto, Israel ganhou com uma relativa facilidade quando se compara à situação atual. Não? E nós temos hoje uma situação também. Nós tínhamos, no início de Israel, não eram os Estados Unidos que apoiavam Israel, era a União Soviética. Não? As armas eram soviéticas e francesas. Depois é que Israel negociou com os Estados Unidos e foram os Estados Unidos que assumiram esse papel. O mundo era diferente. Não? Nós estávamos muito mais próximos da Shoah, muito mais próximos do Holocausto. Então havia o sentimento de que os judeus mereciam o seu lugar ali, e mais, de que nós temos que lembrar, né, que naquela época o povo palestino, não os palestinos, o povo palestino não existia. O povo palestino começou a existir tempos depois, com os atentados com Yasser Arafat, com Fatah, etc. E, então, ali, o povo palestino começa a se formar, e começa a se formar com base no quê? Na luta contra Israel. Esse era o único leitmotiv do povo palestino, da formação do povo palestino. E Arafat foi um gênio do mal, mas foi um gênio. O Nasser colocou ele direitinho lá. Mas o que eu estou falando, e eu entendo isso, eu entendo a história, os momentos importantes, mas é importante ressaltar que Israel, com seus governos, com essa Constituição, com essa formação que é estranha, que é diferente de outras, teve um progresso magnífico, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista comercial, econômico, crescimento, e realmente esse sistema parecia funcionar. Claro, reclamações sempre... Judeu, se não reclama, não é judeu, ponto. Mas tudo bem. Mas o que eu insisto nesse ponto é que eu percebo que se quer mandar embora uma pessoa, tá certo? Ele é o culpado, blá, 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 mas não vai... Como é que vai preencher esse buraco? O problema é o seguinte, é que nós temos hoje um governo que coloca o Israel em perigo. Quer dizer, de um lado, vitórias militares importantes, não? Os pagers lá, etc. Genial.
Genial. Mas, quando a África do Sul, né, entra com uma reclamação, uma denúncia por crimes de humanidade, contra a humanidade, contra o governo israelense, contra Bibi Netanyahu. Não entrou exatamente, é importante ler as coisas antes de se falar, não? Porque a África do Sul não acusa Netanyahu, o governo israelense, de genocídio. Acusa de levar a uma situação em que pode haver genocídio. É totalmente diferente. Não? Olha, Nissim, se você pegar um carro e dirigir, você tem fortes chances de bater o carro. Não? E outra coisa é, olha, Nissim, pega o carro e vai bater. Então, o que se diz hoje é que a acusação contra Netanyahu de genocídio, não, que levou a declarações da Tavênia idiotas de certos líderes políticos, que nós conhecemos muito bem, não? Dizendo que a Corte Internacional aceitou a denúncia de genocídio contra Netanyahu. Não foi isso que a Corte Internacional disse que iria levar a um processo. E, até hoje, tanto não é um genocídio que a Corte Internacional está numa saia justa tremenda para conseguir fazer com que o Netanyahu, que foi acusado, venha a ter que responder a inquérito. Está ali naquela zona cinzenta e, olha, vamos deixar por aí, vamos ver o que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, etc. Vamos pular. Agora, desculpe, com relação à pergunta que você fez sobre o outro lado, né, que não consegue se unir. Eu acho que, enquanto houver um sistema eleitoral como o que existe em Israel, nós não vamos sair do buraco. Eu queria pular agora para o Irã, porque você narrou os fatos, mas um ponto que muda a história no Oriente Médio é quando o Shah cai fora e entram os fundamentalistas e começam a querer ditar a ordem mundial islâmica. E conseguem atingir vários objetivos a curto, médio e longo prazo. Na época do Shah, a mulher se vestia como qualquer outra mulher aqui. No entanto, hoje isso é totalmente proibido e assim por diante. E o Irã, desde o primeiro instante, colocou, desde o primeiro dia, Khomeini colocou como ponto básico destruir Israel. Ele chegou da França, bonitinho, também estava na França. Ele chegou da França, direto, nos braços do povo, e já no primeiro discurso dele, ele mal chegou, ele foi cuidado pelos franceses o tempo todo, bonitinho, e ele simplesmente disse isso, vamos matar. Existe um calhamaço do Congresso Judaico Mundial que mostra detalhadamente todo o processo que foi sendo feito ao longo do tempo e a mudança, porque você sabe que a única comunidade judaica naquele pedaço todo do Oriente que resistiu à primeira fase de Israel foi do Irã. Tínhamos lá 50, 60 mil judeus no Irã,
que acabaram, boa parte deles estão em Israel e parte espalhadas pelo mundo. Então, de repente, a gente vê o Irã causando tudo isso. Por que a gente fala do Irã? Porque a orquestração mundial foi muito grande. Como a gente pode pensar que uma manifestação 48 horas depois dos fatos, e os fatos foram todos televisionados, a boa parte deles, fez com que as pessoas em vários lugares do mundo, simultaneamente, falassem o mesmo slogan, levassem as mesmas bandeiras, a mesma direção. Tudo isso é muito... parecia tudo orquestrado por alguém. Acho eu, penso eu, o Irã. Eu tive o prazer ou desprazer de entrevistar o Khomeini na França, em Neaufle-le-Château, a meia hora de Paris. E eu guardei durante muito tempo a fita do meu gravadorzinho cassete, em que ele terminava essa entrevista dizendo o seguinte: o mundo será um enorme califado. Foi a primeira vez que ele disse isso. Eu não entendi o que aquilo queria dizer, não? Sim, um enorme califado, mas como, quando, por quê? Estava totalmente fora de propósito naquele momento. Bom, o Irã é, sem dúvida alguma, o grande inimigo de Israel. Não? O que fazer? Bom, Israel perdeu momentos da oportunidade de enfraquecer o Irã em vários momentos. Ou perdeu a oportunidade porque quis ou porque não quis. Não? Mas porque agora, por exemplo, os Estados Unidos disseram: olha, vocês podem atacar ou responder ao Irã, né, mas vamos escolher juntos os alvos. E foram ataques que possibilitam, e isso é importante, novos ataques aéreos de Israel sobre o Irã. Quer dizer, a força iraniana foi extremamente atingida. Mas não houve aquela resposta estrondosa que muitos esperavam. O Irã é um enorme problema. E quando você fala do Khomeini, que no dia seguinte disse que nós temos que acabar com Israel, esse é o grande problema. É que nós temos os inimigos de Israel são inimigos genocidários. E eles sim. Não? Porque eles querem destruir Israel e querem destruir os judeus do mundo. O grande objetivo é esse. E o que é mais incrível, ao meu ver, é que o mundo ocidental, sobretudo o mundo europeu, não vê isso. Morre de medo de atentados terroristas, mas faz pouquíssimo, não, para que não haja atentados terroristas. Ou seja, você tem que atacar a raiz, você tem que atacar ou tem que reforçar o ataque ao Hezbollah, o ataque ao Hamas, já que não é para destruir o Irã, pelo menos destruir as forças que servem aos interesses do Irã. E o mundo ocidental
não faz absolutamente nada, muito pelo contrário. Está hoje seduzido pela narrativa, que é uma narrativa anti-Israel, como se Israel fosse o país fascista. Que existem fascistas em Israel, pois existem. Não? Que o governo tenha uma grande parte de membros fascistas, é verdade. Não? Ouvir o Benvir, ouvir Smotrich, me dá ânsia de vômito. Não? Mas o Israel não é um Estado fascista. Não? No entanto, o Irã é um Estado fascista. O Hezbollah é uma organização fascista, de extrema-direita, não? Apoiada pela extrema-esquerda. É maravilhoso. A situação que nós vivemos é de um nonsense total. Não? Agora, nesse nonsense, eu, pessoalmente, eu falo no livro, eu perdi muitos amigos. Amigos que participaram da campanha que nós fizemos para a eleição do Lula. Não? E muitos deles, de esquerda, vieram me dizer, não, porque você está achando que há antissemitismo, que nós estamos errados, mas não, porque eu, quando era menino, eu tinha um projetor e eu ia nas escolas para projetar um filme que o meu pai tinha sobre a Segunda Guerra. Então é isso, um não antissemita é isso. Né? Quem, quando era criança, foi projetar um filme que era sobre a Segunda Guerra. O papo, né, se tornou pura e simplesmente, no meu caso, impossível. Milton, queria reforçar um pouco essa condição que você colocou agora em relação ao Irã e a postura do Ocidente, particularmente o Ocidente europeu. Porque a gente sabe, você ataca o Hamas, você ataca o Hezbollah, você ataca a Jihad, você ataca os Houthis. Você pode minimizar essas forças, cortar suas cabeças. Mas, se a gente não ataca a fonte de poder dessas organizações, pode ser uma mera questão de tempo para que o Irã volte a financiar, volte a armar e volte a recompor esses quadros. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, se a gente quiser realmente lidar com o problema, deveria ser com a cabeça e não com os tentáculos do povo, número 1. Número 2, as tentativas e o esforço do Irã para conseguir chegar à produção de uma arma atômica são notórios. A gente vê isso e essas discussões que houveram, vamos chegar num acordo, quer dizer, está empurrando com a barriga algo que, havendo uma decisão estratégica do regime iraniano, mais cedo ou mais tarde, eles terão condição de construir uma arma atômica. Então, a gente já sabe hoje que o Irã dispõe de mísseis de médio alcance, 4, 5, 6 mil quilômetros de alcance. Supersônicos. Supersônicos, hipersônicos, etc. Não importa a velocidade que eles tenham, mas aqui eu queria chamar um pouco a atenção do raio de ação. As capitais europeias todas estão debaixo do raio de ação de mísseis iranianos.
Então, no momento em que o Irã conseguir ter capacitação de ataque nuclear, bom, o que vai acontecer? Ele vai colocar o mundo de joelhos? Vai colocar a Europa de joelhos? O que vai acontecer? Então, essa falta, talvez, de sensibilidade ou de visão das lideranças europeias, infectadas também por um crescimento massivo de populações islâmicas dentro do seu território, isso é mais ou menos o prenúncio daquilo que Khomeini já dizia, que lá na frente o mundo será um grande califado. E como Gaddafi já dizia, nós poderemos conquistar a Europa sem dar nenhum tiro. Então, dito isso, como é possível que essas lideranças não enxerguem as consequências do que está acontecendo a olhos vistos, né? E até que ponto o mundo ocidental vai tolerar que isso aconteça até o momento de ficar de joelhos diante de um regime, como a gente está vendo, com essas tendências, essas características? Olha, Edu, eu acho que nós temos um problema iraniano que tem uma porta de saída. O que não quer dizer que essa porta esteja aberta ou escancarada. Não? Mas essa porta de saída é a deterioração interna do regime iraniano. Eles estão atravessando uma crise política interna gravíssima. Então, claro que existem hoje forças dentro do Irã que estão trabalhando para a queda do regime teocrático de Teherã. O Ali Khamenei está velho, está doente, e ninguém sabe ao certo quem é que vai substituí-lo, porque não despontou uma liderança teocrática. Ao mesmo tempo, quer dizer, então, o que se diz é o seguinte, hoje na Europa, pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas o regime cai. 10 anos, eu acho que o perigo é muito grande deixar 10 anos aí. Não? Mas ninguém hoje na Europa compra a briga. E o mundo ocidental está tão dividido que nós vimos a Turquia entrando nos BRICS, a Turquia que faz parte da OTAN, da Aliança Atlântica. Não? A Turquia que tem uma independência militar e diplomática muito grande, quase total, com relação ao mundo ocidental, muito embora faça parte da OTAN. É aquele negócio, o mundo, nesse momento, está de cabeça para baixo. Não? E o que deveria ser feito, precisaria ser feito, a gente sabe, mas ninguém faz. A ONU, hoje, eu acho que o melhor exemplo para se falar, por exemplo, da ineficiência do sistema de governança mundial é o Comissariado para os Refugiados Palestinos. Eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. Quem era refugiado palestino
em 48, é refugiado palestino ainda hoje. Os filhos são refugiados palestinos. Os netos são refugiados palestinos. E vivem do quê? Vivem de ajuda humanitária. Em campos nos territórios, em Gaza, campos na Jordânia, no Líbano. A Jordânia, aliás, foi o único país árabe que deu direito de cidadania aos refugiados palestinos. Os outros não são nem sequer cidadãos. São, a verdadeira palavra são prisioneiros, não? Em campos em países árabes ou dentro do seu próprio país. E os benefícios do fato de serem refugiados são herdados de pai para filho, de pai para filho, e assim por diante. 30 mil funcionários da ONU trabalham para o Alto Comissariado para os Refugiados, contra 13 mil para os refugiados do resto do mundo. Então, é uma coisa absurda. Não? Nós tivemos 700 mil, a Nakba. Então, 700 mil refugiados palestinos. Ok. Sofreram, e sofrem muito. A situação deles é horrorosa, é pavorosa. Não tem água, não tem eletricidade, vivem em situação precaríssima. Em alguns lugares, em campos de refugiados, em alguns campos, eles não podem se casar os homens não podem se casar com mulheres de fora do campo. Está proibido. É uma coisa de louco, de maluco. Não? Mas essa é a situação. Então, 700 mil refugiados, então o mundo decide ajudá-los. 900 mil refugiados judeus, que foram mandados embora, foram expulsos dos países árabes. Hoje, vocês têm a lista no livro, se vocês quiserem saber onde estão os judeus nos países árabes. Pouquíssimos. Você está aqui. Não? E, então, quantos refugiados judeus foram ajudados? Foram ajudados como os nossos pais, como os nossos avós. Não? Eu li um artigo hoje dizendo que o Brasil foi um país fenomenal, que abriu os braços. Pois é, abriu os braços. Meu pai nasceu na Argentina porque o Brasil fechou os portos. Eles não puderam desembarcar aqui. Não? Então, houve essa decisão. O governo Getúlio não pode ser chamado de um governo democrático que abriu os braços para os refugiados judeus. Não? E assim por diante. Então, de um lado, nós tivemos, felizmente, os judeus que tiveram que se viraram e fizeram a vida aqui, na França, no mundo inteiro. Não? É bem verdade que nós tínhamos e ainda temos
infelizmente, no nosso ADN, o fato de sermos errantes. Nós temos Israel, mas nós temos também 3.000 anos de judeus errantes. Então, eles falaram, bom, já que é isso, então vamos viver onde dá para viver da melhor maneira possível. Tem mais uma pergunta aí para você. Antes da pergunta dele, praticamente nenhum judeu dos países árabes foi ajudado pelas Nações Unidas. Uhum. Nós tínhamos uma organização mundial chamada RIAS, Exato. americana, que era especializada em outras coisas, que aproveitou-se com a sua experiência e ajudou. Mas a ONU, nananina, certo? E morar em cabanas, em lugares assim no deserto, meu avô morou lá com a minha avó, com as minhas tias, bem no meio daquelas tendas tão horríveis quanto qualquer outra. Mas, um ano depois, já estava numa casa. A diferença é brutal na nossa preocupação com a vida, olhando para o outro lado que não se preocupou, porque ficou dependente. O Comissariado para os Refugiados Palestinos foi criado pela ONU com um orçamento de 1,6 bilhão. Não? Fora isso, recebem aproximadamente os refugiados palestinos $1 bilhão por ano. Não? Então, não. E para onde foi esse dinheiro? Construção de túneis, etc. E construção de túneis muito bem feitos, os túneis. Mas só que na hora que se joga uma bomba, que um míssil atinge, morrem não sei quantas pessoas, morrem 10, 20, 30, 40 pessoas, enquanto em Israel morre uma, não? Porque existem bunkers. Porque existe o quê? A preocupação com a vida humana. Queria te colocar duas coisas, assim, dois temas, assim. Aí você vê como que se trata deles. Assim. Primeiro, o seguinte, a discussão sobre a fanatização. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente, quando fala do Islã, a gente está falando de 1 bilhão de pessoas, né? E não dá para dizer que a gente tem 1 bilhão de fanáticos, né? Espero, pelo menos. E que, juntando com a outra parte que eu queria falar, a gente perdeu a guerra da narrativa, porque a gente está falando do inimigo que se chama Irã, quer dizer, o regime do Irã, né? E a gente fala pouco do Catar, né? Com todo o trabalho que tem sido feito numa guerra não convencional, né, do desenvolvimento, inclusive, de cátedras, e todo um trabalho muito bem elaborado de você trazer, inclusive, o antissemitismo para os campi americanos. Quer dizer, não são eles que trouxeram, mas acho que tem uma coisa muito mais perigosa, meio subreptícia, né, que a gente não é enfrentamento quase convencional de você ficar jogando bomba na casa do outro, que tem sua razão de ser também, mas eu fico preocupado com isso, que ocorre também aqui. Né? Provavelmente não com tanta grana do Catar, mas também tem essa coisa mais insidiosa, que é uma fanatização, né? Pensando no que eu tinha falado no início. O Catar é o grande país colaborador, quer dizer, ele forma uma dupla com o Irã, não? Mas só que de maneira mais inteligente. Não? Porque, quando se fala em negociações com Israel, muitas delas se dão no Catar. Não? O Catar teve a inteligência de entrar nos países europeus. Não? Por onde? Pelo futebol, por exemplo. Não? Então, tem uma imagem totalmente falsa com relação à realidade,
mas que é extremamente positiva no mundo europeu. E eu queria... E o Catar faz parte de um outro mundo árabe, né? Que é o mundo do Golfo. Né? E vocês vão ver no livro, existe uma tentativa, né? Ou melhor, vamos voltar um pouquinho na história rapidamente, com a crise do petróleo. As monarquias do Golfo começaram a fazer o quê? Começaram a fazer banheiras de ouro, Rolls Royce folhado a ouro. E eles perceberam que era talvez bonito, mas que não levava absolutamente nada. Não? E eles, através do emir dos Emirados Árabes, não? Tiveram a ideia de elaborar um programa que era o seguinte: vamos enviar os nossos jovens para as melhores universidades do mundo. Então, para as universidades americanas, as universidades britânicas, etc., para fazer o quê? Não? Para aprender como se cria e como se administra um país, como se administra um Estado, não? Como se governa. É isso que eles foram aprender. 40 anos se passaram. Agora, você tem Dubai de um lado e tem Gaza do outro. É impressionante. Só que o Bin Salman, que é o príncipe assassino da Arábia Saudita, ele tem dois objetivos com relação a esse conflito. Primeiro, ele quer ser o grande, o mestre do jogo islâmico. Como? Bom, ele tem a Meca, ele tem Medina. Não? O que está faltando? Al-Aqsa. É a única coisa que está faltando. O terceiro lugar santo do Irã, do Islã. Então, ele diz o seguinte: eu quero a Al-Aqsa sob o meu poder. Tem que ser uma nova Medina, não sei o quê, sob a cúpula da Arábia Saudita. E eu quero ser, Bin Salman, o sujeito que vai resolver o conflito israelo-palestino. Bom, nós já tivemos aqui o atual presidente da República que disse que ele ia resolver o problema israelo-palestino porque ele já tinha resolvido as dissensões dentro do PT. Né? Só que as dissensões dentro do PT continuam e o problema israelo-palestino também. Não progrediu nem um pouquinho, não. Mas o Bin Salman, ele quer fazer o quê? Ele quer ele quer repetir o que foi feito nos países do Golfo. Mandar os jovens palestinos estudar nas grandes universidades do mundo. Vai dar certo? É uma aposta que ele faz.
ele pediu, em contrapartida, que Israel fornecesse armas sofisticadas à Arábia Saudita. Por quê? Porque o Irã não ia permitir que a Arábia Saudita fizesse todo esse jogo ao seu bel prazer, tranquila, não sei o quê. Não? O Irã, que é o grande inimigo da Arábia Saudita. O que fez o Bin Salman diante da recusa dos Estados Unidos? Ele foi a Teherã. Imaginar que um príncipe saudita vá a Teherã para negociar com os ayatollahs, ele foi. E saiu de Teherã com um acordo de um pacto de não agressão. Durante todo o tempo da guerra, há um ano, as negociações para a entrada da Arábia Saudita nos acordos de Abraham, as negociações continuaram, com idas e vindas de israelenses, inclusive, o tempo todo. Obviamente, o Bin Salman preferiu esperar o dia de hoje, a eleição americana, para se posicionar. Qualquer um de nós faria o mesmo. Mas, aparentemente, ele está pronto para tentar começar, então, entrar nos acordos e começar esse projeto que ele tem em mente. Esperemos que dê certo, né? Assim, quero deixar claro que sou sionista, com 2 sobrinhos no Exército e um terceiro, em breve, também entrando. Então, o coração bate no peito. Liana, sionista quer dizer, como a gente entende, matar palestino? Não, então. A autodeterminação do povo judeu no seu território, né? Então, eu queria voltar exatamente para isso lá no teu início, quando você fala da ética e da moral de Israel através desse governo, né? E será que não é uma oportunidade de olhar para isso na sua complexidade, né? O que está acontecendo agora, que não significa matar palestino, né? E, ao mesmo tempo, ver que lugares são esses, né, que vão se constituindo dentro e fora de Israel, né? Dentro de Israel tem as manifestações, mas o que mais, né? Quais são as forças de paz? Tem alguma possibilidade da existência de Israel se não tiver 2 estados? E, por último, a complexidade de quem vive na diáspora também, né? Não é só nós e eles, né? Não é todo antisionista ou a favor do povo palestino que é antissemita. Tem muito, cresceu muito, no mundo inteiro. Mas não é também uma oportunidade da gente olhar para isso com outros olhos do que sempre foi acostumado, né? Eu digo aqui dessa comunidade, mas acredito que em muitos lugares. Queria te ouvir brevemente. Eu sei que é muita coisa, mas... Obrigada. Liana, eu acho fundamental essa tua pergunta, em primeiro lugar, por uma razão. Eu acho, e eu escrevi esse livro por isso, porque eu acho que nós temos
obrigação nesse momento, e eu digo nós, da diáspora, inclusive. Em Israel, eles fazem o trabalho deles, como eles conseguem fazer. Nós, muitas vezes, caímos numa situação de dormência, não? Ou então, uma situação pior, que é: eu vou ficar quietinho no meu lugar, porque senão vão me atacar. Não? Eu acho que nós temos obrigação de ser audíveis. Não? Nós temos que falar, nós temos que escrever, nós temos que nos manifestar, de todas as maneiras que forem possíveis, e analisar profundamente, inclusive, os nossos erros, que temos e temos muitos. Não? Nós termos permitido que esse governo chegasse ao ponto de dizer: vamos acabar com o sistema judiciário, não? Isso significa: olha, nós vamos acabar com a democracia israelense. Pombas! O que é isso? Não? Isso deveria levar, como levou, centenas de milhares de pessoas às ruas em Israel, mas muito pouco aqui. Não? Eu participei de manifestações em Paris, não? Mas pequenas. Nós temos lá uma comunidade de 600 mil pessoas. Não? E foram manifestações de protesto pequenas. Não? Houve outras em outros países também, mas também eu acho que nós temos, não é o direito não de falar, é obrigação, nós temos que nos manifestar. Eu sei o quanto você se manifesta, não? E acho que você faz parte do nosso grupo, do nosso espaço, não? E dizer, não, que nós erramos, mas que nós temos razões, inclusive, para termos errado. E são estas as razões, não? Porque 3.000 anos de perseguição pesa, não? E quando vem Sartre e diz o judeu é aquele que o antissemita diz que é judeu, não? Então o judeu é aquele que é perseguido. Não, é muito mais do que isso. Não? Eu sou um judeu, eu sou o judeu mais não judeu que possa existir. Não? Eu não frequento sinagoga, eu não frequento as festas religiosas, não faço. Não? Sou totalmente ateu, sou laico até o meu último fio de cabelo, restam poucos, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto profundamente judeu. Vai explicar isso para um não-judeu. Vai explicar isso para um muçulmano, né? E diz: você se sente profundamente muçulmano? Me sinto. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer brincadeira com a imagem do profeta? Não, isso não.
para mim, se você quiser fazer brincadeira com o Moisés, com o Rabino, não sei, faz. É claro. Não? Mas o ser judeu é uma coisa, e por isso eu discuto o que é ser judeu nesse livro, porque para mostrar que ser judeu é uma coisa muito diferente daquilo que se sabe, que os não-judeus sabem, não sabem quase nada. Não? Se negam hoje o gosto que se tem por não estudar história é uma coisa alucinante. Não? E nós temos uma história que deve ser contada. Não? E que explica o que nós somos. Então, eu acho que bom, isso com relação a uma parte da sua pergunta. Outra é Israel sem um Estado palestino do lado. Um Estado palestino independente, soberano. A médio prazo é, pura e simplesmente, ao meu ver, como ao ver de muita gente em Israel, do mundo universitário, etc., pura e simplesmente impossível. Quer dizer, a não ser que Israel queira correr o risco, efetivamente, de desaparecer ou de viver eternamente em guerra. Até quando? Está na hora de pensar em paz, né? E de tentar encontrar um caminho. E um caminho só existe com a existência de um Estado palestino. Se não existia um povo palestino até os anos 70, hoje ele existe. Hoje, efetivamente, o povo palestino existe. Ele não pode mais ser ignorado. Não pode. Então, se a gente quiser viver em paz, é o preço a pagar. E, olha, entre um Estado palestino vivendo em paz, é claro, e um Smotrich no governo, olha, vamos varrer Smotrich, Ben-Gvir e todo esse pessoal. E acho que a diáspora tem um papel fundamental, um papel importantíssimo nessa varredura. A maior parte, se não todos os que morreram nos kibbutzim nesse assalto, nesse momento, foram para lá para ajudar os palestinos. Eu publiquei uma matéria alguns anos atrás sobre essa senhora e o caminho que ela fazia para levar crianças para hospitais, para o Hadassah. E outras histórias também. Então, a pergunta quando eu soube disso, quando eu soube da morte horrível dela, a minha pergunta é, se eu te ajudo, se eu te dou tanta força, por que ela foi propositadamente atacada? Porque as pessoas que estavam lá desenharam tudo bonitinho, tudo certinho de como chegar, como atacar. E realmente isso machuca muita gente. Então, imagino eu que os soldados que estão lá em Israel, as pessoas que estão lá em Israel, como estão se sentindo. E a segunda coisa sobre a diáspora. Elie Wiesel, nesse salão aqui, Elie Wiesel, prêmio Nobel, sobrevivente do Holocausto, ele falou claramente quando perguntaram para ele. Ele falou, Israel, israelenses. E eu concordo com isso. Mas hoje tem uma diferença. Eu não quero me meter nos assuntos de Israel, mas eu acho que a diáspora também foi atacada porque o Irã visa matar todos os judeus. Não um, nem dois, nem três, todos. Então, realmente, a nossa luta na diáspora é
contra esse inimigo, temos que tomar cuidado contra ele. Mas eu acho que o Estado de Israel é um Estado forte, é um Estado constituído por 9 milhões de judeus e outros que não são judeus, tem a sua independência, sabe como se administrar, atacar, tem seus problemas de democracia, de tudo. Mas eu pergunto, quem que não tem problema de democracia? Eu até duvido da democracia americana. Então, imagine do resto. Então, a minha colocação é muito simples. A diáspora tem que trabalhar para ter... Porque o grande problema é o seguinte, quando uma pessoa te ataca, você tem que saber responder. E, infelizmente, a nossa educação judaica aqui na diáspora é um desastre. É um grande desastre. Investimentos em cultura é zero abaixo de zero. São coisas muito esparsas e muito poucas, e atingem poucas pessoas da comunidade. Não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. Não estou falando dos 70 mil, 60 mil, estou falando dos 6 milhões de americanos, em que 4 milhões não sabem absolutamente nada, ou 5. E isso é no mundo todo. Então, realmente, a minha resposta, quer dizer, eu entrei na resposta, porque realmente a diáspora tem feito um trabalho. Aqui no Brasil, a CUNIB, mais a FISESP, mais todas as federadas, estão fazendo um trabalho de realmente mostrar, sou judeu, sim, judeu é isso, e qualquer coisa que acontece, estão na frente. E o Cláudio Lotenberg, anteontem, sei lá, semana passada, lançou um livro com todos os textos que ele escreveu ao longo desse ano. E realmente há uma posição positiva dessa diáspora, que eu não tinha visto em outras ocasiões. É claro, é pouco, mas existe. A minha pergunta se refere a alguma coisa que você falou. Israel, em alguma guerra, ganhou a guerra. A pergunta é a seguinte: o que a esquerda sionista imagina que seja ganhar essa guerra? Bom, é muito difícil. Eu acho que essa guerra, a guerra atual, eu digo isso no livro, nós perdemos a guerra. Nós perdemos a guerra. Nós vamos ganhar a guerra do ponto de vista militar. Não? O que é ganhar a guerra? Ganhar a guerra é achar o caminho da paz. É ganhar militarmente. Ganhar militarmente é fácil, entre aspas. Sionistas de esquerda estamos de acordo é de que uma das coisas importantes é de que que a gente consiga varrer esse governo israelense. Ganhar a guerra é conseguir, isso é terrível, não sei se é possível, mas lutar por isso é essencial, é evitar o suicídio moral daquilo que eu falei, é trazer de volta os reféns que ainda estão vivos e os corpos daqueles que morreram, que estão mortos. Isso é essencial, a não ser que a gente deixe ali o nosso íntimo, aquilo que nós somos, não? Em que foi um erro estratégico brutal de negociar a libertação de 1.000 e tantos presos palestinos em Israel contra a libertação do soldado
Gilad, não? Foi um erro estratégico, mas Israel fez. E fez por quê? Porque nós damos uma importância à vida que é enorme, faz parte do judaísmo, isso. Não? Nós temos que trazer os reféns de volta. Não? É sofrido isso. É difícil isso. Com relação ainda ao Bibi, muita gente disse não se pode trocar, não se pode destituir um primeiro-ministro, chefe político do país, chefe do país, líder do país, do momento de guerra. Quem é que se lembra de Winston Churchill? Winston Churchill não era primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Ele se tornou com a renúncia do Chamberlain. E o Bibi é mais importante, mais essencial para o país do que Churchill, por exemplo? Não. Não. O mal que é feito por esse governo é muito grande. É muito grande. Não? O que pode levar, inclusive, efetivamente, a uma condenação de Israel por tentar, não? Por chegar a se propor e defender o que nós poderíamos chamar de crime contra a humanidade. Porque, efetivamente, o Ben-Gvir, Smotrich e companhia, né? Vamos nos lembrar que os carranistas, dos quais eles são herdeiros, os carranistas foram considerados terroristas dentro de Israel. Não? E que quando um carranista se levantava para falar dentro da Knesset, a Knesset esvaziava. Hoje esse pessoal é ministro. Ben-Gvir, ministro da Segurança Interna. E o que ele diz claramente, o espaço da mesquita, né? Ele disse isso: eu tenho mais direito do que os palestinos na esplanada das mesquitas. Quer dizer, felizmente, tem muita gente que, sobretudo, né, de esquerda, que não pensam assim. Milton, muito obrigado por todas essas palavras. A gente sempre tem em nossa mente a tikva, né? A esperança. E a esperança sempre de achar caminhos e nós somos abençoados por ter o Estado de Israel, nós somos a geração do Estado de Israel e a gente tem muito orgulho de ter nascido nessa época. A gente sabe que nossa história é comprida, já tivemos Estado por 700, 800, 1000 anos, e agora vamos ter de novo mais 1000 anos de Estado de Israel. Eu apenas acho que é muito importante que a gente debata, que a gente escute, mas que a gente nunca perca o orgulho de ser judeu. E abasteça esse orgulho com argumentos, com conhecimento. É isso que está faltando. Os filhos, os netos,
a escola, todo mundo precisa saber cada vez mais. Ler, saber e poder, em qualquer instância, falar. Por isso, um livro do Milton é muito importante. Ele discute, nós discutimos muito pouco isso, mas uma base do livro dele é sobre justamente a identidade judaica. A gente constrói a nossa identidade todos os dias através dos nossos atos judaicos. É assim que funciona. Por isso, aquela senhora que foi morta no kibbutz, ela construiu o seu judaísmo ajudando as pessoas que precisam e ajudando, teoricamente, inimigos. Pessoas, teoricamente, que lhe fariam mal, como fizeram. Isso é você construir a sua identidade. Então, eu parabenizo o Milton, eu acho que ele fez um livro excelente, um livro ótimo, um livro bom, um livro que todo mundo tem que trabalhar, discutir. Tem coisas que as pessoas concordam, tem coisas que as pessoas discordam, e é por isso que nós vivemos numa democracia. Aceitamos os diferentes. Somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Muito obrigado, Milton.